Hoje a mesma estratégia continua sendo uma arma eficiente para ser anunciar o Evangelho, ao mesmo tempo para milhares de pessoas. Continua? Tá, então a gente está falando sobre cruzada evangelística. Então o que a gente vai partir de agora, a gente vai como entender, como fazer a evangelização em massa. Esse é o foco agora. A gente falou da pregação individual, né? E sobre os requisitos e o que envolve, o que envolve a evangelização. A gente falou até sobre o discipulado, que vem depois da evangelização, que é o que eu costumo dizer, é uma coisa que eu cobro muito dos irmãos, é o discipulado pós-batismo ainda. Esse é o mais importante. Não é só a preparação para o batismo. Você tem que discipular a pessoa depois do batismo. Porque lembra que eu falei sobre o problema de só 2 ou 3 depois de 1 ano continuam? É por isso que às vezes a gente não vê a igreja ela crescer tanto. Ela dá aquela batizada, às vezes você batiza aí 200 pessoas, tem igreja que consegue batizar aí 1000 por ano. Mas você vê que o número de membros não cresce. Porque muita gente sai. Esse êxodo, né? Tinha um pastor que falava para nós assim na reunião, o pastor José Garcia, o saudoso pastor José Garcia, que parecia uma rodoviária. Todo dia chegava gente, mas nunca se acomodava, não consegue encher a rodoviária. Só tinha movimento. Ele falou, a igreja não pode ser isso, irmãos. A igreja não pode ser rodoviária. Tem que ser aglomeração de povo para as pessoas crescerem em Cristo. Deu? Tá bom? Aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Que Jesus pregou, fez cruzada evangelística? Fez, que ele caminhou e uma multidão sempre o seguia. Ele foi o maior exemplo. Vamos lá. O que significa cruzada evangelística? Pode continuar, irmã Rita. Defina o termo. Cruzada. Na definição de Aurélio, é a campanha ou defesa de certos interesses, princípios ou ideias. No sentido bíblico, é sinônimo de evangelização em massa que resulta do empenho da igreja na promoção do reino de Deus de forma específica, utilizando-se de todos os meios ao seu dispor para levar o povo em eventos específicos ao conhecimento da salvação. Já que a Bíblia nos considera pescadores de homens, Mateus 4,19, não é usado afirmar que a pesca de anzol simboliza o evangelismo pessoal, com o qual se ganha almas uma a uma. Já a pesca de arrastão, muito comum nas regiões praianas e que envolve mais pessoas para puxar a rede, tipifica a evangelização em massa, trabalho que, além do pregador, depende do envolvimento de toda a igreja para atrair as multidões a um local apropriado onde elas possam ser conduzidas a Cristo. Tá. Ele falou aqui sobre a rede e a vara, certo? A vara é a pregação, o evangelismo individual, e a rede é em massa. Eu queria ler com vocês aqui, rapidinho, uma parábola. Abre aí a Bíblia, em Mateus 13, versículos 47 ao 50. Olha só, é bem curtinha. É a parábola da rede. Quem pode ler? Quem achou pode ler. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe. Repete esse finalzinho aí. Que apanha toda a qualidade de peixe. Guarda isso, irmãos. Pode continuar. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Pronto. A gente precisa ter consciência disso. A gente faz uma cruzada evangelística. Às vezes milhares de pessoas aceitam Jesus. Aí você enche a igreja.
Vocês prestaram atenção que pega toda espécie de peixe? Então vem toda espécie de peixe. Então é todo tipo de pessoas. E vem do mar até chegar à praia. Esse do mar até chegar à praia é a caminhada cristã das pessoas. O pescador pescou e está trazendo. Nós fizemos o evangelismo, fizemos a cruzada, nós estamos trazendo as pessoas do mar alto até a praia, até o final da carreira. O final da vida. Aí, quando chega na praia, há quem vai separar os peixes bons dos peixes maus. E não é quem pescou. Vocês repararam? Que não somos nós que separamos? Não é a igreja que joga fora. Nós não temos direito nenhum de jogar ninguém para fora. Nem julgar. O julgar, segundo a reta justiça. Se você estiver dentro da reta justiça, dentro da palavra, você tem a obrigação de julgar. Porque vocês viram aí que a pergunta sobre a prova de ramatiologia foi sobre Pelágio. Pelágio era uma pessoa era um teólogo que estava dentro da igreja. Mas ele começou a criar uma heresia, não foi assim que vocês leram? Vocês entenderam? Então, se os irmãos não julgam, não iam expulsar ele da igreja. Era o herege, né? É o herege. Então, os hereges vão se levantar de dentro da igreja. Eu acho que eu não sei se eu ministrei sobre isso aqui, mas eu já ministrei numa aula para os irmãos lá, quando eu estava na sede, sobre isso. Numa aula de domingo, os obreiros. Que a heresia não vai vir de ninguém de fora, vai vir dentro da igreja. As pessoas vão escolher, vão escolher alguém da igreja, porque às vezes se destaca, aí começa a falar, e o povo vai indo, por quê? Porque é o cara que conhece. Desculpa o termo de eu falar o cara, mas é o homem ou a mulher que conhece. E aí vai levando. Aí se não tiver aquele que grita, tem morte na panela, envenena e mata as pessoas. A gente vê por esse negócio que as pessoas não entendem quando a Bíblia fala que não é por julgar. Mas a Bíblia nos dá direito de julgar segundo a justiça de Deus. Nós temos autonomia. Eu acho que só veio no meu celular, eu vi um estudo sobre isso. E até uns dias atrás aconteceu algo. Não vem entrar em detalhes. E o Senhor agia grandemente no meu coração que nós não devemos julgar. E eu fui buscar esse não julgar dentro da Bíblia. São pessoas que têm uma trave no olho, que não deixa de ser pecado, querendo julgar o pecado do outro. Porque a Bíblia diz, quem é você para tirar a trave do teu olho? Dá para tirar o cisco do olho do teu irmão e não tira a trave do seu. Não tira a trave do seu. Não quer dizer que o pecado do outro é maior ou é menor. É porque é pecado também. Porque você está sendo justo. Você está sendo hipócrita. Não está sendo justo. Né? É isso a hipocrisia. E Jesus sempre falava assim, ai de vós, está lá em Mateus 23. Escribas e fariseus. Hipócritas. E pastor, fora isso, tem o conselho, né? Tem um conselho na igreja, né? Que pode estar se reunindo, né? O conselho se reúne, dependendo, né, da questão da situação, do que for. Sim, né? aí Para chegar a uma determinada. Mas nesse caso assim que Deus me deu e que eu presenciei, é assim, um irmão contra o outro, entendeu? Um irmão contra o outro, ele se acha que está 100% e pegou um caso que não tem nada a ver bíblico, porque existe a doutrina bíblica e a doutrina do RI que é da igreja. Sim. Então o irmão está contra o outro e quis pegar o RI, querendo falar que o irmão está pegado, tem coisa que não vai me levar para o inferno. Sabe, o pastor colocou, o pastor sabe, mas o meu julgar é bem pior do que o comportamento do irmão. Sim. Foi nesse sentido. Porque você não pode, tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu estou comparando esse caso, né, com o outro que se sentam e se reúnem e se chega a uma determinada. Sim, sempre assim. É o concílio. Para isso existe o concílio. Salomão escreve. Sim, eu acho que quando mais problema de casais, de adultério, de prostituição, de obreiros, né? Sim. Coisas Aí umas coisas, tem elevadas. coisas que são levadas até para a convenção. Isso. Por exemplo, eu sou convencionado. Se algum obreiro da convenção tem alguma coisa contra mim,
eu não posso nem ser colocado no banco na igreja. Como eu faço parte da convenção, ele tem que fazer uma reclamação minha, contra mim, por escrito, lá na convenção. Aí a convenção me notifica, aí eles me dão um prazo legal de uns 20 dias, eu não me lembro quanto que é, tem no regimento, para eu poder ter minha defesa. Olha como isso é grave. Se eu provar que eu sou inocente, a pena que era para mim, cai para o irmão que me acusou. Então tem que ter prova concreta. Então, por isso que Paulo diz, não aceite acusação contra um presbítero se não tiver 2 ou 3 testemunhas. Você vê como é pesado, irmã. Então, é um negócio muito, muito sério. Então, quando é uma coisa assim, por exemplo, eu já conversei, acho que eu já falei para vocês, teve adolescente que falou comigo, e eu conversei com ele chorando, e eu conversei com ele, perguntei para ele, mas você está arrependido? Estou. Está fazendo mais nada? Não. Mas estou chorando, mas eu não quero ficar assim. Falei, você não vai ficar não. Você já pediu perdão para Deus? Já. Então ele já te perdoou. Vem aqui que eu vou orar por você. Eu orei, o menino está lá hoje, firme. Agora, e se eu sou uma pessoa que... Não, vamos levar para o seu pastor. O pastor não tem o mesmo entendimento que eu tenho. Porque é um adolescente. Eu não posso tratar um adolescente como eu trato um obreiro. Aí ele quer tratar o menino de 15, 16 anos da mesma forma de um homem de 40. Não dá certo. Você acaba matando. Foi por isso que o irmão Barnabé brigou com Paulo, por causa de João Marcos. Não, você não quer ele vai ficar comigo. E eu vou cuidar dele. Aí Paulo percebe, no final da carreira, fala, me traz João Marcos, porque ele me é útil. Entendeu? Então a gente tem que ter um pouquinho de freio. O crescimento espiritual vem na vida de todo mundo. Vai em todo mundo começa. Deixa eu só terminar aqui para explicar. Aí ele faz o paralelo. Lembra que eu falei que quando você for ler as parábolas, quando Jesus começa, é semelhante ao reino de Deus? Então ele está dando uma forma fácil de entender uma verdade espiritual. E aqui fala até de escatologia. Assim será, no versículo 49, assim será na consumação do século, está vendo? Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. Aí fala do juízo. Olha o 50, quem pode ler? E lançarão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então a cruzada, a gente tem que estar ciente que a gente vai encontrar todo tipo de pessoa. Mas é a caminhada, é a pregação do evangelho, aquela volta do barco até a praia, é que no final quem vai definir é quem é o dono, quem é a porta. A porta é Jesus, é ele que vai definir quem vai por fogo ou quem vai ficar à direita dele. Nós não temos esse direito. Não temos de falar, vai para o inferno ou não vai. A gente aconselha, meu irmão, se você continuar assim, teu caminho está errado. Não vai não, te mostro. Lembra que falou para Ezequiel? Se você falar o ímpio do caminho errado dele, e ele não se converteu, do sangue dele não tem. Agora, se você deixar de falar, aí eu vou cobrar o sangue dele. Tá bom? Era só isso que eu queria falar, porque o pastor falou aqui, ainda hoje a ministração continua sendo uma arma eficiente para anunciar o evangelho, ao mesmo tempo para milhares de pessoas. Vamos lá? Defina o termo. Já leu esse, né? Já leu? Já leu. É porque assim, porque a gente leu, o pregador depende do envolvimento de toda a igreja para atrair multidões. Aí como eu falou como a rede de arrastão, por isso que me lembrou dessa parábola. Se vocês quiserem anotar no caderno de vocês, a parábola para vocês, faz um conchete aqui, aí para vocês não esquecerem. Mateus 13, do 47 ao 50. Aí vocês, quando forem estudar de novo, uma hora, vocês vão lá e leem, que aí marca na mente. O apoio escriturístico, apoio da palavra de Deus. Cristo pregou às multidões. Quem pode ler? Cristo pregou as multidões e o seu exemplo foi seguido pelos apóstolos. No episódio da multiplicação dos pães, por exemplo, não poucas pessoas estavam no deserto para ouvi-lo.
Diz o texto que pelo menos 5.000 homens estavam presentes, sem contar as mulheres e crianças. Talvez este número tenha chegado a mais de 15.000 pessoas. Onde quer que Jesus estivesse, lá estava o povo. O texto bíblico básico, por sua vez, afirma que as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia e conclui que havia grande alegria naquela cidade. Ora, o que é isto, senão evangelização em massa, ou, segundo a expressão mais conhecida, cruzada evangelística. Outro ponto que chama a atenção é que havia milhares e estes eram ouvidos avistos, ou seja, eram legítimos. Numa cruzada evangelística, a igreja precisa estar preparada para a manifestação dos sinais. Eles não percebem a salvação, mas acompanham. Estes sinais seguirão aos que creem e servem para legitimas a pregação. O que não pode ocorrer é a igreja privilegiar um método em detrimento de outro, pois cada situação exige estratégias e a melhor maneira de equipar os crentes para a evangelização. Então, tem que ter estratégia. Lembra que Paulo até instrui lá em Coríntios, né? Tudo com ordem e decência. A concepção errada, lugar das cruzadas evangelísticas na igreja. A concepção errada, quem pode ler? Eu falei que a gente ia dar uma corrida aí. Que o texto está bem simples de entender. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só parar e me perguntar. É explicativo. Nem É sempre. bem. É esse aqui, né? Isso, nem sempre. Quem não leu, quer ler? Pode ler, irmão? Pode ler, irmão. Quer ler, irmão Daniel? Nem sempre as cruzadas evangelísticas são bem aceitas em algumas igrejas. Um argumento mais usado para combatê-las é a que produz poucos resultados, isto é, de muitos que se decidem, poucos permanecem, mas isto acontece por algumas razões que nem sempre vêm à tona. Veja. Até aqui? Não, pode ler o A. A cruzada evangelística é usada como movimento para esquentar a igreja. Isto quer que, em alguns casos, quando a igreja cai na rotina da frieza espiritual, a cruzada é vista como uma solução para tirá-la do seu indiferentismo. O que ocorre, então, durante os dias do evento, a temperatura se eleva mais quando tudo termina. O evangelista regressa à sua cidade. Os crentes voltam à rotina anterior. Isto é nada muda. A cruzada evangelística não deve ter como fim esquentar, mas ser o resultado de uma igreja já quente. Isso. Mas Pode ler a B. a cruzada evangelística é realizada sem nenhum apoio de retaguarda. Em outras palavras, significa que, em razão do comodismo, a igreja não dispõe de nenhuma estrutura para a realização desse tipo de evento. Não há evangelismo pessoal. Os crentes não estão acostumados a orar sistematicamente. A distribuição de colheita é escassas. A liderança local não acompanha o ritmo e a pregação do evangelho quando ela resume-se aos cultos domingueiros, já tradicionais no sentido mais rígido da palavra, com muita cantoria e nenhum louvor, além de poucas ênfase, a presença dos pecadores, acusada nesse caso, acaba sendo um fato isolado como tal, Não precisa nem explicar. Pode ler o C, irmão. Deixa ele terminar o ler o C, que aí a gente fecha esse bloco. O C, na página 37. O trabalho de integração dos novos crentes fica esquecido após o encerramento da cruzada, ou seja, por falta de visão e em consequência da rotina, a igreja não está preparada para receber os novos convertidos e integrá-lo à sua nova vida em Cristo. Os cartões de decisão são preenchidos, mas
acabam esquecidos no fundo da gaveta, ou quando alguns decididos recebem uma só visita e tudo se encerra por aí. Se não há integração, os frutos são poucos. Tá bom, pode falar, irmão Rony. O que o senhor acha da marcha para Jesus? É bíblico? É uma estratégia? Então, assim, o que eu acho que você falar sobre Jesus, fazer algo para Jesus sempre é válido. Agora vai ter uma... É que ali a gente não vê muita prática de Então, porque você vê eles cantando e andando. Eu não acompanho, irmãos, eu não sei de perto se tem uma pregação lá quando eles param. Eu nunca vi, eu só vi mais cantores cantando. É difícil, é mais cantoria mesmo. Então, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o hino, o louvor, irmão, por isso que assim, há uma estratégia que você não pode deixar as pessoas emocionadas com o Evangelho. Lembra que eu falei aqui, na primeira pregação que Jesus, as duas primeiras pregações que Jesus dá, é individual, lembra? As duas que eu lembro, até falei que para mim foram as duas maiores, são os dois pilares do Evangelho, que é você nascer de novo e depois você aprende a adorar em espírito e em verdade. A mulher não teve um novo nascimento? Olha só, como Jesus na prática, ele falou com um, já estava aplicando na prática para as pessoas entenderem. Ele falou, e ele realmente nasceu de novo, Nicodemos, mesmo seguindo, a gente até começou, mesmo seguindo escondido, porque na hora que precisou dele, ele não teve medo. Lá no final. Então, às vezes, quem viu de perto, fala, nem se converteu. Saiu de lá de Jesus e não acompanhou Jesus, ó. Mas Jesus guardou ele para a hora certa. Então, assim, a marcha, eu estou falando para vocês do que eu vi. Esse ano já teve? Teve, né? Se tiver mais alguma, que geralmente as cidades circunvizinhas já estão fazendo as deles, né? Itaquá já está fazendo, o Mogi já está fazendo. E tem palavra, não deve? Em Piauzinho interior, né? Eu vi, acho que foi aquele que eu vi, que a senhora postou. Isso, ali onde meu irmão mora. Uhum. E lá teve uma parte, assim, que tem um trio, né? Que eles colocam o palco, né? E lá eles pegam a palavra. Para a multidão lá pelas ruas. Sim, isso, exatamente. Eles cantam o hino da harpa também, nas ruas. Que foi pouco tempo que ele filmou ali, mas ele é bem extenso ali, é o dia praticamente. Então, você tem que ter pelo menos 2 pregações. O dia todo que eles ficam na rua. Numa marcha dessa, você pode Aí fazer eles uma de manhã e uma voltam pra tarde. igreja, pastor. Ainda tem a pregação na igreja. Aí alguns se convertem, meu irmão fala isso para mim. Sim. Eles levam para a igreja. Nossa, é um trabalho gigante ali, porque o pastor, esposo da pastora, ele é o prefeito da cidade. Então, ele faz um trabalho muito grande ali de evangelizar, Massa, né? sabe? E aí ele vai mexendo com todos, assim. Aí tem pessoas específicas para cuidar das crianças. Aí eles colocam brinquedos para as crianças, para deixar as crianças e os pais poder participar, sabe? Então é uma estrutura Fica uma atenção bem focada, né? Tanto nas crianças quanto nos adultos. E eles são muito bem organizados. Não se sai da igreja sem não ler o folheto. Tem que ler o folheto. Sim. Tem que saber o que tem no folheto. Tem que falar para eles o que tem no folheto. Então prepara o pessoal. Eles têm uma organização. Tem um preparo muito grande. Assim, sabe? Os irmãos são preparados. Então, a cruzada evangelística não pode ser usada para esquentar a igreja. O irmão Daniel leu aí. Né? Porque tem gente que só esquenta na semana do evento. Os congressos enchem, mas depois de uma semana... Por isso, Não tem isso, não. igreja é um conceito que a gente precisa entender. Igreja não enche. Igreja cresce. Esse conceito de igreja cheia Crescimento. É crescimento. É crescimento na graça e no conhecimento. Porque a pessoa convertida, eu acho que eu não sei se eu falei aqui, mas Spurgeon tem uma frase muito forte, que diz assim, que todo cristão é um missionário, ou um evangelista. Se ele não for, ele é uma mentira, ele é uma farsa, ele não é cristão. Olha só. Porque se você não usa nem... Às vezes você trabalha o dia todo e trabalha sozinho, que nem eu, mas você tem uma ferramenta hoje que é o celular, que você pode evangelizar. Pastor, eu vi um dizer que diz assim, que o evangelho
É um mendigo oferecendo pão para outro mendigo. Achei isso forte demais. Eu ouvi assim bem parecido, que o evangelismo é um mendigo falando para outro mendigo onde tem pão. Eu também vi isso aí. Então a cruzada evangelista não pode, ela é realizada sem apoio. Se não tiver apoio, não vai. E não há evangelismo pessoal. Quando a igreja não faz, se não houver evangelismo pessoal, os crentes não estão acostumados a orar sistematicamente. Então não adianta ter evangelismo se as pessoas não oram. E hoje é um problema terrível, irmão. Tem gente que eu já participei da manhã que a gente faz, a consagração, e eu dirigindo, e eu cheguei lá e o menino falou para mim assim, o Mateus, falou, irmão Eduardo, ora aí, uns 30 minutos, que são umas 2 horas de consagração. Eu falei, tá bom, e depois a gente canta um hino, depois a gente ora mais meia hora. Eu falei, tá bom. Eu comecei a orar no microfone, aí a igreja começou a orar, aí começou a tomar o povo, começou a falar em línguas, assim, ixi, deu 1h15, quando eu fui ver já tinha 1h15 que eu estava orando. Aí eu olhei, meu Deus, aí eu mandei o povo levantar e passei para ele dirigir. Aí ele falou, Mateus, por que você não me avisou? Não, pastor, tá gostoso demais orar. Quer dizer, porque eles não estão acostumados. O jovem hoje, eu fui uma vez, eu até contei aqui, em Chabilândia. Eu levei os adolescentes para orar e eu lá orando, aí o pastor Isaías falou para mim, irmão Eduardo, me falou no ouvido, irmão, está todo mundo sentado. Eu falei, eles não querem orar? Não, tá bom, então eu vou pôr eles de pé, e o senhor vai orar com eles uns 15 minutos de pé. O senhor ora. Aí o pastor Isaías pegou eles, 15 minutos de pé, não querem orar de joelho? Então, se não tiver a prática de oração sistemática, você não vai conseguir evangelizar. Você não vai, lembra que eu falei que você tem que ter misericórdia? Você tem que ter miséria no coração, tem que sentir a miséria do outro, senão você não vai. Isso só vem de ação diária, de relação diária com Deus na conversa. Porque lembra que ele falou do samaritano? Foi o único que teve misericórdia do homem caído. Os outros eram o não espiritual, né? Que a gente chama, é o religioso. O sacerdote e o levita eram religiosos. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, no caso do evangelismo, né? Sair para evangelizar. Nesse caso, assim, sair em poucos números, em poucas pessoas, mesmo assim, a gente tem que fazer. Tem. Tem que ir fazer. Porque muitas vezes, né, a gente né, não é nem a gente, né? Jesus, Deus, né, conta com a gente, né? Ele conta, né, Sim. com a gente. E às vezes nós aqui, né, a gente não consegue contar, né? Mas Jesus conta com a gente. Então, se está no nosso coração isso, a gente vai. Não, é que assim, o evangelismo a senhora faz, continue fazendo. O que a gente está falando é da cruzada, que a cruzada, às vezes, a pessoa quer fazer um evento. E o foco não está nas almas. Vai chegar um momento, irmão, que a gente vai no Tribunal de Cristo, que ele vai pesar as nossas obras. Aí vai ser o galardão. Tem gente que há pessoas que têm obras de ouro, outros de pedras preciosas, que o fogo vai passar e não vai degradar. Esse vai receber galardão, mas tem as de feno, de palha, de madeira. Por quê? Porque você faz, se você não faz com intenção de glorificar a Deus, faz para glorificação própria, é palha. Pastor, pelo que eu já vi, que eu vejo aqui, vou falar da minha casa, porque eu não saio daqui, é da minha casa. Uhum. O que falta é as pessoas pregarem. Quando veio o evangelismo, a intenção, nós temos cruzada evangelística. Sim. Evangelística. Então, 5 dias sai muita gente para evangelizar. Tem evangelismo, de manhã até 1h da tarde. Só que na hora de ministrar a palavra, às vezes até vem alguém de fora, vem alguém que foi convidado. Mas não é falar de Jesus. Fala sobre a missão. Fala sobre o crente que tem que fazer a missão. Dificilmente, eles aqui que são testemunhas, dificilmente falam do sacrifício da cruz. Então. Falam da obrigação da igreja. Que nem o senhor está falando da obrigação da igreja evangelizar. Estamos aqui aprendendo.
Mas quando está ali em cima, no foco... A mensagem tem que ser... mas o pastor Gilberto, ele foca nisso. Mas quem vê, geralmente, vai para outro caminho. Eu tenho alguns pastores que já falaram comigo sobre isso. Irmão, a gente ora, faz o negócio, chega lá, o irmão não fala nada de Jesus. Mas falar de missão, você fala de missão para quem já é convertido. Olha, tem Não, anos e tem um tema, né, irmã? Tem anos que eu ouvi falar do sacrifício. Foi o Ezequiel, que ele era pastor lá do Chabilândia, Morenil. Da Debrais? Da Vanessa. Que ele está lá em Goiás. Foi muito... Tem anos que eu ouvi falar do sacrifício da cruz no evangelismo aqui dentro. Tem muito. Quanto tempo ele está para lá, Sim. Ele foi o último que eu ouvi falar. E não é porque não é ensinado, não é porque não é passado, porque tem a carta convite e é dito, né? O pastor durante o culto... Está falando, dando foco. O dirigente, o pregador tem que estar atento, que está... Aí chega e não fala de Jesus. Pois é. Fala da cruz. Porque assim, você falar sobre missões para uma igreja que só tem a igreja, aí você está falando com pessoas convertidas já. A cruzada geralmente tem 2 ou 3. E lembra que eu falei que às vezes Jesus vai falar num determinado culto só com 2 ou 3. Lembra que eu falei no dia que eu preguei sobre o bom samaritano? Que eu falei que tinha uma família que foi ouvir se era para sair ou não. Sim. Só foi com eles. Então a palavra foi para eles. No final eu ainda falei para o pastor Silvio, que era o segundo do setor. Falei para ele, faz o convite. Aí ele falou, irmão, que você, porventura, parou, está sem congregar um bom tempo. A palavra foi ministrada. Não é para sair da hospedaria. Seu lugar na hospedaria até ele voltar. Se tiver alguém aqui, vem aqui na frente que a gente vai orar por você. Na hora a família levantou. 6 pessoas. Pai, a mãe e 4 crianças. Então, a gente tem que estar atento, que nem a irmã Rita falou. E falar com a pessoa que vai ser convidada, falar, irmão, fala sobre a cruz. Fala sobre a cruz. Né? Porque se você não falar sobre o sacrifício da cruz para aquele que nunca ouviu, ele nunca vai entender. Mas até nós mesmos, que já temos certo tempo, a gente tem hora que a gente precisa que venha de lá nos lembrar do sacrifício da cruz. Sim. Nós que estamos aqui, muitas vezes a gente precisa. Nós não somos o super-homem nem super-mulheres. Não, a gente precisa lembrar, todo dia. Nós que fazemos a obra, que estamos à disposição da igreja, a gente precisa que venha a palavra de lá e fale, ainda é válido ainda, a cruz é válida ainda. É lembrar igual a mulher, né? A mulher pecadora que lavou os pés de Jesus com as lágrimas. É ser grato todo dia. Aquilo ali foi gratidão. Porque ela não tinha, né? Ela não tinha o dinheiro que Maria tinha. Mas ela entregou o que ela tinha, que era a gratidão. Eu vejo isso igual como os 12 dias, às vezes, sabe? Por exemplo, tem um tema ali, os 12 dias. Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, Cristo, já está falando de Cristo ali, né? Mas muitos, assim, às vezes eu vejo, né, nos 12 dias, aí vai para uma outra, ali está falando Efésios, né? Efésios, então, aí você pega... Aí, 14, então, vai, né? aí você pega, você pode pregar o que era Éfeso antes de chegar a pregação. Aí você prega... Não é falando mal não, nós estamos falando da lição. Assim, eu quero saber onde está o Espírito Santo, porque eu creio que o Espírito Santo usou o pastor, o dirigente, seja lá quem foi para colocar aquele tema. Aí quer dizer que Deus está se contradizendo, traz o preleitor, não, Deus mandou falar aqui, peraí, Deus não se contradiz, ou Deus não falou com um, não falou com outro. Sim, é porque assim, irmã, eu vou falar uma coisa para vocês que já aconteceu. Uma vez colocaram um tema de uma festividade de Apocalipse, na sede lá de Osasco. E eu fui na festividade, que a gente sempre ia, que era a festa de aniversário do ministério, e o irmão não pregou nada sobre o tema de Apocalipse. Não pregou nada. Aí chegou na reunião de obreiros, na próxima reunião, o pastor reclamou. O pastor presidente. Aí ele ficou me olhando, né? Aquele olhão azul dele, não me esqueço. Aí eu pedi a palavra, pastor, eu falei, pastor, posso falar um negócio? Ele falou, pode. Eu falei, sabe o que está acontecendo, pastor? As pessoas, porque não foi ele que convidou. Foram as pessoas que ele deixou à frente. Eu falei, o problema, pastor, é que você, às vezes você põe
um tema em Apocalipse, não é todo mundo que sabe pregar em Apocalipse. Não tem conhecimento. Aí eu convido a pessoa, você tem que saber se a pessoa conhece o livro do Apocalipse todo. O tema que você está falando. Se não souber, ele não vai pregar, ele vai correr. Eu tenho um amigo meu que prega tudo, mas ele falou para mim, Eduardo, eu não sei pregar em Apocalipse. Ele falou para mim, eu nem prego. Se a pessoa me chama, eu falo, não, irmão, se for aí eu não vou pregar. Então, Porque a pessoa reconhece. eu estou aprendendo, todo dia eu estou aprendendo. Onde fica a direção de quem convidou a pessoa que não tem condições de pregar aquilo? Por quê? O último culto que eu dirigi de ciclo de oração foi o primeiro culto no sábado que eu dirigi, sempre dirigi na semana, né, Francisco? Foi o primeiro que foi agora em junho. Assim que a missionária falou comigo, quando eu cheguei a falei, Jesus, eu tenho que orar, eu tenho que saber quem. Ela falou, se vira, arruma pregador, convida a igreja, traz cantor, traz banda, se vira. Fala assim, você tem um tema, é sobre família. E eu cheguei em casa com a cabeça, já parecia que já explodi já. Falei, Jesus, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Quando eu levantei na madrugada para pôr o joelho no chão, eu vi aquela voz dizendo para mim, missionária Sandra. Mas o meu sentido estava chamar alguém. E exatamente quando eu convidei aquela irmã, eu falei, Jesus, se for o Senhor que me direcionou, o Senhor vai confirmar. Assim que eu ligar para ela, ela vai, procurei o telefone dela que eu não tinha. E a irmã falou, de Deus, tá, mas já para pregar. Isso foi, eu convidei ela em março. Ela, mas é em julho ainda. Eu falei, porque eu conheço a sua agenda. Ela já tinha pregado aqui uma vez. Eu conheço a sua agenda, eu sempre vejo elas nos posts. E ela veio e pregou exatamente em cima. O Rony estava aqui, né, Rony? Aquele culto que eu dirigi. Foi em cima, falou de família assim, sabe? Eu fiquei besta. Então, assim, eu acredito que Deus também, Ele é sábio para dar para o dirigente aquele que sabe sobre aquilo. Se você pedir, Ele vai te mostrar. Né? Ele vai te mostrar. Ou no mínimo, perguntar, né? Conversar, ter um diálogo. Né? Eu acredito, o dirigente com a pessoa, né? Então, porque eu tem acho que isso é temas importante, que você precisa tomar cuidado com quem você vai chamar. Então, para mim, foi falado, você fala que o seu tema é família. Eu falei, ainda falei, mas justo eu que tenho tanto problema na minha família, era por família. Ela falou, o seu tema é família. E foi assim que ela veio, em cima de família, fez uma pequena decoração sobre família e deu tudo certo. Graças a Deus. Então, vocês entenderam? A cruzada precisa ter preparo, não pode ser para evento, tomado como evento, para esquentar a igreja. E não pode servir de muleta. A igreja está fria, vamos fazer uma coisa. Não. O foco não pode ser a situação espiritual da igreja. Quem está aqui dentro. Lembra? Acho que é Levítico 6:9, não é? Que diz que o fogo arderá continuamente no altar. Ó, irmão, deixa eu falar um negócio. Quem é que acendeu o altar? O senhor lembra, irmão Daniel? Quando fizeram o tabernáculo, quem foi que acendeu o altar? Depois que eles colocaram a lenha. De onde veio o fogo? Quem lembra? Foi da coluna de fogo. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que acendeu. Mas quem tinha que manter o fogo aceso? Deus, ele incendiou teu coração. Mas é nossa obrigação manter aceso. Aleluia. Então não adianta você falar assim, igreja, não. Perseverar. Não é você querer esquentar a igreja com evento de cruzada. Você tem que já estar quente todo dia. Com fogo. Sempre com a palavra preparada. Sim. A irmã ontem, a irmã foi pregar ontem, evangelista, ela falou, irmãos, há muito tempo que eu não tirei até meus esboços da Bíblia, daqui, membro nosso aqui, tirei os esboços da Bíblia, mas quando eu saí na porta para vir para a igreja, Jesus falou para mim, volta e pega o teu esboço que você vai pregar. Ela disse, voltou, a irmã Marilene, ela voltou e pegou. Ela voltou e pegou. Aí ela falou uma coisa interessante. Por isso que temos que sair de casa preparado, já adorando, cultuando a Deus antes. Aí você vê a pessoa, chega convidar só para louvar um hino. Passei uma vergonha semana passada com a irmã de manhã da consagração. A irmã veio louvar o hino. A minha irmã ficou 10 minutos ainda procurando o hino. A gente tem que estar sempre preparado, seja com o hino, seja para meditar, seja com a palavra, seja com o que for. Você tem que estar. Porque é o Espírito de Deus que nos capacita. Se você você não colocar lenha todo dia, e outra, você tem que tirar a cinza. Porque a cinza atrapalha do fogo queimar. E detalhe, a gente tem que lembrar que a gente, nesse momento, a gente não manda mais irmãos. Não. Né?
Porque às vezes a gente fala assim, hoje eu não quero oportunidade. É, não, fácil eu quero que ficar assim, quietinha. Aí que vem mesmo. Eu falo isso pro meu esposo, Cansei de eu falar falo, isso. hoje eu vou ficar quietinha aqui, daqui a pouco uma irmã tá lá na frente. Mas Francisca, a irmã tá com oportunidade. Até o que a gente não quer, que não chega nem que nem o dia. Deus ouve, irmãos. Eu quero dizer que Deus ouve. No culto das irmãs, e até que todo mês tem um sorteio, pega o nome de todas as mulheres da igreja, né? E a missionária faz o sorteio. Quando foi fazer o sorteio, eu falei para a missionária Marilene, Marilene, eu estou tão carente que eu podia ganhar um presente agora, né? Falei desse jeito, quem que foi sorteado? Eu estou tão carente que eu podia ganhar um presente. Jesus ainda ouve as orações. Ele conhece o coração quebrantado. Eu cheguei lá. Gente, ela tá indo Eu cheguei. É assim, Deus vê. Vocês entenderam? Amém. Então, a concepção correta é essa. Se ela vive em oração, ela está acostumada a evangelizar. E a liderança sempre vai à frente. Pastor, só uma pergunta rápida. Campanhas é diferente de fazer campanhas, é diferente das cruzadas, é diferente a campanha na igreja. Vamos fazer uma campanha, vamos abrir uma campanha. Então, mas depende muito do que você vai, qual o propósito da campanha. Porque assim, irmã, eu tenho uma, se você acostuma, isso é uma coisa que eu tenho, que eu aprendi com Jesus, porque assim, e eu vejo que eu vim de uma igreja que eles estavam acostumados muito com campanha, toda semana tinha que ter. E eu percebi que só a igreja vinha no dia da campanha. No dia da oração ninguém vinha. É bem assim. No dia do ensino ninguém aparecia. Então o que acontece? O próprio pastor fica refém da igreja. Acaba a campanha, tem que ter outra. Então o culto, irmã, não é você vir buscar. É você entregar. Foi por isso que Ana ficou anos e anos pedindo filho e Deus não deu. Não ofertava nada. Quando ela mudou a oração, que ela fez o voto, Deus se lembrou dela. Às vezes a gente está querendo pedir e não está entregando. O vaso de alabastro de Maria encheu a casa de perfume ou não? Adoração. Entrega total. E é tudo, ela derramou todo. Sem murmuração. Não. Sem... Um ano de trabalho, irmão. Se você ganha 3 mil reais, você entregou 36 mil reais no perfume, de uma vez. E é todo. O problema é esse. Então a cruzada tem que ser preparada. Ela precisa ser preparada, precisa divulgar a cruzada. E ela tem que durar pelo menos uma semana. Que nem vocês fazem aqui. É uma semana de evangelismo, uma semana de pregação. Você tem que ter os introdutores e conselheiros, que é as pessoas que recebem as pessoas. Durante o dia você faz o evangelismo. Na porta tem que ter pessoas preparadas para receber as pessoas. E geralmente o melhor seria as pessoas que fizeram evangelismo. Porque você vai bater o olho e você conhece. Aí você já recepciona. Hoje eu falei com esse aqui. Você recepciona com... Você recebe ele com um sorriso, com alegria. Que bom que você vê. E aí você realiza. Precisa entregar os novos convertidos, como a gente sempre falou, ter o cuidado de integrar, de ir fazendo o discipulado. Converteu, acompanha, faz o discipulado. E evangelizar os estrangeiros. Você tem que saber a cultura dele, como chegar, conhecer. Jesus não sabia como era a cultura, a dificuldade da cultura com a mulher samaritana. Tinha briga entre os samaritanos e os judeus. Mas Jesus quebrou esse negócio. Quebrou isso. A mulher falou, mas tu é judeu e vem falar comigo que ainda sou mulher, que sou samaritano e ainda sou mulher. Lá, mulher, se tu soubesse quem fala com você, era você que ia pedir água para mim. Que privilégio. E depois disso, o que aconteceu? Aí ela foi anunciar. É a cidade inteira. Anunciou para a cidade inteira e os irmãos falaram assim, nós ouvimos de você e confiamos. Agora a gente está ouvindo dele mesmo. E Jesus quis sair de Samaria daquela vez, né? E eles não deixaram, pediram para ele ficar mais alguns dias. E isso aponta para o discipulado. Jesus discipulado também. Entendeu?
É isso que você tem que ter. Irmãos, um problema... Eu vi que eu conversei com um irmão que está fazendo o drive-thru lá, esses dias, no mercado. E ele falou, eu falei para ele, rapaz, o problema é que vocês precisam pegar os contatos das pessoas que vocês estão evangelizando e estão orando e se comprometer a ela, se ela estiver passando por uma dificuldade espiritual, você se comprometer a mandar um versículo todo dia para ela. Aí você vai alimentando, vai chegar uma hora que ela mesma vai procurar a igreja onde vocês estão. Porque não adianta você só orar e deixar a pessoa ir embora. Tem uma irmã nova convertida, você está orando por ela todo dia, ela vem falar. Aí ela ouviu o evangelista anunciando a teologia, ela veio falar para mim que queria fazer. Falei, filha, o certo para você seria o discipulado. Fala com você que ela veio da outra igreja, uma igreja que não ensinou nada, aprendeu, então, tinha um monte de demônio e tal, ainda está assim meia. Falei, o certo é você fazer o discipulado, mas conversa com o pastor. Já fiquei logo, porque ela chega a entender isso aqui, ela não vai entender. Você falar sobre o pecado, tem que começar do... Sim, é o leite, dá o leite. Falei para dá ela, o leite. fala, pastor. Dá o leite, que é criança na fé. Né? E a visão de Cristo alcança a mulher cirofenícia, outra estrangeira. Quem era a mulher cirofenícia? Quem lembra? Ela era cananeia, descendente dos cananeus. Quem eram os cananeus? Quem lembra? Descendente de Cã. E o que tinha sobre Cã? Uma maldição. Uma maldição. O filho de Deus, o terceiro filho de Noé. Isso, foi ele que riu da nudez do pai, não foi? E aí Noé amaldiçoou. Olha só como a graça já apontava no Antigo Testamento. Os egípcios também são descendentes de Cã. Eles não iam morrer de fome? Mas Deus não enviou Sim. o Safená Paneá, que é o Salvador, ou o que salva, o José para lá? É graça, irmão. Deus não olha cor da pele. O plano A sempre funciona. Não olha a cor da pele, não olha local de nascimento, não olha se ele é estrangeiro, se ele é português, se ele é inglês, se ele é japonês, se ele é chinês. Não olha. Não faz acepção de pessoas. Então a mulher sírio-fenícia, por isso que ele chamou de cão, não posso dar comida aos cães. Aí ela entendendo, ela fala, sim, Senhor, os cães não comem mesmo, não. Mas eles se alimentam das migalhas que caem dos seus donos, que caem no chão. Ela falou assim, eu não quero muito não, Senhor, me dá uma migalha só do seu poder aí. É a fé, é a graça. Vamos lá. Se deu para entender como é que é a cruzada? Amém? Vamos lá para o evangelismo de crianças, infantil. Página 45. Bom, essa aqui é uma palavra, é a introdução que o pastor sempre dá. Que é para tomar cuidado com os cultos, que às vezes tem igreja que esquece das crianças, faz o culto, não se lembra das crianças. Eu tenho uma visão que a gente tem que fazer mesmo um culto especial para as crianças. Tem pastores, amigos meus, que eles fazem até as crianças mesmo dirigindo o trabalho. Olha só, elas mesmas, com a supervisão dos pastores, o pastor está aqui do lado e vai indicando, e eles vão pegando o jeitinho, e eles vão aí chamam uma criança para pregar para a criança. Sabe, o pastor Gilberto teve estratégia, Deus deu estratégia para ele, para as crianças prestarem atenção no culto e na palavra. Sim. A criança que prestar atenção, já tem um potinho deles ali, ó, tem um pote doce, que no final ele faz a pergunta, aonde foi lida, desde a palavra inicial E eles até... acertam, hein? Eles acertam, eles prestam atenção, estão trazendo Bíblia. Eu falei para vocês Não que eles pode prestam dormir. atenção. Não pode dormir também. Quando acabou o culto, já está a fila ali. Eles têm disposto. Estratégia do pastor Gilberto para fazer isso. Então, a dirigente deles também está incentivando eles a ir para a escola dominical, eles têm a palavra inicial no culto deles, que tem o culto deles, a palavra inicial. É isso. Tem os que dá saudação. Por quê? Irmãos, a criança, dos 3, que ela já está falando bem, entre 2 anos e meio e 3 anos, até os 6, 7 anos, ela consegue aprender 5 idiomas ao mesmo tempo. 5. Porque o cérebro dela está desenvolvendo. 5 idiomas. Você acha que ela não aprende a palavra de Deus? A criança não é uma esponja, né? Ela Absorve tudo. Lembra que eu falei do Bernardo?
deitadinho assim no banco. E eu falei, quem é quente ou é frio aqui? Aí ninguém, os irmãos ficaram com medo de responder, as irmãs. Aí ele levantou o bracinho, pastor, eu sou quente. Com 4 anos e meio de idade, não tinha 5 anos. Ouvindo a palavra do jeito dele lá. Sabe? Então é isso, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado com elas. Vamos lá. Dos tais é o reino de Deus. Quem pode ler? Nosso Senhor conta aos discípulos que o Evangelho estabelece um reino. Será que já existiu um reino sem criança? Nesse caso, como poderia crescer? Jesus nos diz que as crianças são admitidas no reino. Não que alguns poucos sejam aqui e ali admitidos nele, mas dos tais é o reino de Deus. Não nos inclinamos a fugir do sentido claro dessa expressão, nem a sugerir que ele meramente diga que o reino consiste daqueles que são como crianças. É claro que ele apontava tais crianças como aquelas que estavam na frente dele, bebês e crianças pequenas. As crianças que já têm idade para pecar e serem salvas pela fé precisam escutar o Evangelho e recebê-lo pela fé. E elas podem fazer isso, com Deus, o Espírito Santo, as ajudando. Não há dúvida sobre isso, porque muitos já o fizeram. As crianças são capazes de receber o conhecimento de Cristo muito mais cedo do que se imagina. Temos visto o conhecido crianças que deram abundante prova de que recebem Cristo e creram nele com poucos anos de idade. Algumas morreram triunfantemente e outras vieram graciosamente. E algumas estão aqui agora, crescidas para serem homens e mulheres que são honrosos membros da igreja. Então, Jesus está enfatizando aqui que delas são o reino dos céus. Então, a gente não pode impedi-las. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por que Jesus ele chamou a atenção dos discípulos? Porque os discípulos não estavam querendo que os pais levavam as crianças para que Jesus os abençoasse e eles estavam impedindo deles chegarem, das crianças chegarem até. Aí Jesus, não impeça, deixa eles virem. Tá bom? Então, vamos ver, aqueles que morrem na infância. Então, ele está falando assim, tem criança que vai chegar um certo momento que ela vai entender e vai se entregar a Cristo. Né? Acho que na última ceia lá, eu até esqueci, o David e o Arthur aceitaram Jesus. 2 crianças. O Arthur está lá. Sabe uma coisa que eu fiz lá na sexta-feira, para os pais irem? Eu acho que eu contei aqui. Eu estava deixando as crianças cantarem para tirar a oferta. Vocês ensaiam, cada um dia um. Aí os pais estavam indo na doutrina. Porque eu falei que era para cantar na doutrina. Aí os pais iam, gravavam, depois ficavam chorando de ver o filho cantar. Aí eles ouviam a palavra. Aí quando o pastor me tirou de lá, aí contaram para o pastor que estava lá. Aí o pastor continuou. Porque senão ele não ia ter poucas pessoas para irem lá na doutrina. Então eu tive essa estratégia de trazer. Não, foi no IP não, foi no Chabilândia. O pastor Renato continuou. Lá no IP não tinha, só tinha o Bernardo de criança. E o irmão Danilo chega muito tarde do serviço, chegava quase 9h30, que ele trabalha de caminhão, né, fazendo entrega. Então ele trabalhava na parte da tarde. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Hoje, a maioria dos jovens que tem aqui hoje aceitaram do Jesus no culto das crianças. Que minhas filhas, outros que já estão casados, Tiago. Foi bem nesse dia, foi bem nos 8. Aceitaram Jesus. Então, mas aceita. Porque uma coisa que esquece muito de fazer é o apelo e lembrar que criança. Uma coisa também que eu gosto de fazer quando apresenta uma família. É difícil as pessoas, que eu já vi em outras igrejas, não citam o nome do pai e da mãe e não fala da criança. Se é uma criança de cola, ela não vai entender. Mas se é uma criança de 5, 6 anos, 4 anos, ela vai entender que citou o nome dela. Isso para ela chama atenção. Sim. Ela se vê aceita no ambiente. Bem recebida. A gente tem que tomar todo cuidado. Não tem que tratar, porque às vezes as crianças que eu tive o privilégio,
por Deus aí de cuidar, onde elas estão, se eu chegar num lugar, elas levantam do banco e vão lá me abraçar. Elas vão. O Emanuel, o David, o Bernardo. O Bernardo vem, pede para eu pegar ele no colo. Já está grandão, quase 6 anos. Pede para eu pegar ele no colo, dar um abraço. A Pietra, foi sábado, a gente foi numa igreja lá no Ministério da Assembleia de Deus, lá no Parque São Rafael, na Felicidade dos Jovens. Ela estava lá, ela me viu, veio correndo me abraçar. Ela está grandona, porque eu cheguei, eu vi ela nascer. Né? Então, quando eu cheguei lá no IP, ela tinha 1 ano de idade, a filha do Ricardo. Tinha 1 aninho, não tinha 1 ano, ela ia completar 1 ano. Nós até aí nós compramos um bolo de surpresa para ela, eu, as meninas do pastor Isaías. Aí a Priscila estava desempregada, aí eu falei, vamos comprar um bolo. Aí a gente comprou um bolo e fez. A Kelly foi até fantasiada com aquelas roupas de professora de escola dominical. Eu nunca mais vi eles. Eles estão lá no Hélio Carvalho agora. Não, o Ricardo? Aí ele mudou daqui, ele estava morando lá em Guilhermina. O apartamento dele saiu. Da praça. Eles moravam ali na praça. Aqueles que morrem na infância, vamos lá. Quem pode ler? Lê aí, Morrone. Nós sabemos que infantes entram no reino, pois estamos convencidos de que todos da nossa raça humana que morrem na infância são incluídos na eleição da graça e participam da redenção efetuada por nosso Senhor Jesus Cristo. Seja o que for que alguns pensam, todo o espírito e tom da palavra de Deus, bem como a natureza do próprio Deus, leva-nos a crer que todos os que deixam este mundo como bebês são salvos. Isso, grava isso aí, irmãos. Forte, hein? Toda criança é salva. Lembra do menino que tinha por volta de o bebê da Betseba? Depois que acabou a viuvez dela, o luto dela, que demorava 1 ano na época, Davi toma ela para casa, sim ou não? Lembra que a palavra diz que ele toma ela e leva ela para casa. Então, se tinha 1 ano, o bebê tinha uns 3 meses de vida. Porque assim que ele engravidou Betseba, ele mandou matar Urias, lembra? Então a gente faz uma conta fácil, então o menino tinha uns meses de vida. Quando o bebê morre, o que Davi diz? Quem lembra? A gente até comentou isso no pecado. Que ele foi concebido em pecado. Só que a criança não teve culpa do erro do pai e da mãe. Aí Davi diz assim, quando ele começa a comer, aí os auxiliares dele dizem assim, mas Senhor, enquanto a criança estava viva, o Senhor não comeu e não bebeu. Agora que a criança morreu, o Senhor já está querendo comida, e já tomou banho, já lavou o rosto, trocou de roupa. Ele falou, pois é. Eu estava clamando para, quem sabe, Deus tivesse misericórdia e deixasse a criança viva. Mas, aí ele diz assim, ela não pode vir a mim mais, a criança. Mas eu vou até ela. Davi está falando da ressurreição. Olha só como a gente, como às vezes tem sinais no Antigo Testamento que os homens já viam, estavam vendo já a ressurreição, o reino eterno. Tem uma coisa que a gente precisa... que encontrar a criança no céu, na eternidade. Davi não está pensando, ele era rei, mas o negócio dele era o céu. Dos tais são o reino dos céus. Dos tais são o reino dos céus. Então Davi já pensava isso. Pode ir, Morrone, continua. Ora, como é que eles recebem o reino, pois de igual modo nós precisamos recebê-lo? Certamente as crianças não o recebem por nascimento ou sangue, pois nós somos avisados pelo Evangelho de João que os filhos de Deus são nascidos não de sangue nem da vontade da carne. E a gente nasce como? Nosso novo nascimento. É da água e do Espírito. Então, lembra? Isso aí você lembra disso aqui, ó. Pode pôr João 3,3, não é isso? Não é isso que está falando? Nascer de novo. Aí você põe aqui João 3,3 para você lembrar da conversa que ele teve com Nicodemos. Pode ir, todo privilégio. Todo privilégio de descendência agora é abolido, e nenhum bebê entra no céu porque nasceu de pais piedosos, e também nenhum será barrado por seus progenitores, terem sido ateus ou idólatras,
Parece-nos que o filho de um maometano ou de um papista, budista, canibal, morrendo na infância, é tão seguramente salvo como o filho do cristão. Então, olha só, Se irmão. É de Maomé. Maomé, são seguidores de Maomé. Seguidores de Maomé. Papista. Papistas são os papas. Os papas. São seguidores de papa. Qualquer Então, criança deles. qualquer criança. Por quê? A salvação não é por esforço humano, é pela graça. E graça, irmão, lembra que eu falei que é uma coisa que você recebe sem merecer. A misericórdia é você não receber aquilo que você merece. E a graça é você receber aquilo que você não merece. Olha que tremendo isso. Não fizeram nada, mas Jesus os acolheu. Olha só, são seguramente salvos como filhos de cristão. E a palavra fala tão forte das crianças que quando as mães tiverem grávida no arrebatamento vai subir também. Sobe tudo. Você toma próprio vento. Não tem. Quando Jesus fala assim que não é do agrado do Pai que esses pequeninos se percam, ele está falando do quê? Da criança que já tem a mente formada? Sim, e dos pequenos na fé. Eu até anotei, você lembra que mensagem, que texto que está? Que eu fiz até eu até preguei sobre isso uma vez. Você lembra que é Mateus? Mateus, que Fala dos pequenos. Ai daquele que fizer um dos pequeninos. É Mateus 18. Isso. Ó, eu anotei. 18, 10 ao 14. Eu fiz até uma anotação aqui que eu já preguei, ó. 18, 10 ao 14. 10 ou 14, vamos lá. Aqui, ó. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. E nós precisamos, aí ele está do 10 ao 14. Vede e não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos dos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. A criança estava perdida? Aqui ele já está falando dos pequeninos que estão começando a seguir ele. Aí você vê, por isso que lembra na exegese, que você tem que ler o versículo o que antes e o depois, para você entender o contexto. Aí ele começa, que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca das que se desgarrou? E se porventura a acharem, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se desgarraram. Assim também não é da vontade de meu Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. São as crianças espirituais. Eu anotei aqui, que Deus me deu, eu estava meditando e Deus me falou. São as crianças espirituais, são os que estão começando. Por isso você tem que tomar cuidado, irmão. Que as pessoas querem, às vezes lançam uma pessoa que está começando por causa de uma roupa que ele não está usando, porque o irmão não vai de terno para a igreja, porque o irmão vai de tênis. Quando o pastor me chamou para ir para a primeira reunião de obreiros em Osasco, eu falei, pastor, mas eu não tenho nem terno. Aí ele falou para mim assim, não, irmão, mas você vai que você tem chamado para ser obreiro, você vai ser obreiro. Eu quero que você vá para você começar a entrar no sistema, para você ver como que é, para você ficar preparado, para você sentir como que é estar na reunião de obreiros, você ver o que se trata, do que se trata, como é que se trata. E eu fui, de calça jeans, de camisa de manga comprida, sem gravata, e fui. O pastor me apresentou, o pastor presidente, e depois eu me tornei até amigo do pastor depois que ele... Tanto é que foi ele que me levou a evangelista, sem o pastor presidente aqui do setor, o pastor dirigente do setor, me mandar meus documentos. Ele estava orando e Deus falou para ele que era para me levar. Então a gente tem que entender que tem coisas que a gente tem que tomar cuidado. Esses são os pequenos, são as crianças espirituais. Você pode ver que ele fala sobre ovelha. Aí tem os pequeninos. Você vê como ele usa a criança para mostrar. De uma hora ele diz que são os pequeninos, as crianças, mas depois ele começa a falar de uns pequeninos na fé. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que ele fora que ele se lhe pendurasse a um pescoço um nó de azenha e submergisse na profundeza do mar. Você viu como ele já está falando de criança espiritual? Que são as pessoas que estão começando. Por isso que tem que tomar muito, porque ai daquele
Porque ele diz assim, é missa que acontece os escândalos. Mas o ai de Jesus é terrível. Porque vem o escândalo. Ai, porque quando Jesus faz ai daquele, irmão, sai debaixo do ai de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus. São 7 ais. Eu tenho uma ministração para dar sobre isso. Mateus 23 é 7 reais. Deus me deu, são 7 ais. Deus me deu uma mensagem sobre isso aí. Mas, deixa, essa foi só para mim mesmo, para eu não me meter, para eu não virar um escriba. Eu estou perguntando porque tem que tomar cuidado com a internet também, porque quando a gente vai na internet tem vários vídeos falando a irmã foi arrebatada ao inferno, viu criança no inferno, isso aí é Então, mentira. Então, irmão, eu assim, uma vez eu dei uma bronca. Então, às vezes eu posto e a pessoa me bloqueia. Eu posto um comentário e falei, rapaz, o crente quer saber do céu, não quer saber do inferno, não. Você quer ir passear no inferno? Você passeia. Mas ninguém quer saber, o crente quer saber do céu. E outra, irmão, não tem ninguém no inferno ainda. Então, A não ser que, eu penso assim, a não ser que Jesus tenha, então, revelado para essa pessoa. Porque eu vi de um pastor, assim, muito conhecido, e ele me contou algo, assim, que eu fiquei impressionada, né? Ele falou assim, eu tive essa revelação. Eu vivi essa revelação. Então, assim, eu fiquei realmente muito impressionada. E ele falou isso, ele falou assim para mim, isso só pode acontecer quando Jesus revela. Se Jesus quiser revelar. Porque assim, e toda revelação, toda profecia tem que ter base bíblica. Se não tiver base bíblica, descarta. cai fora. Que é revelação do ventre, não é revelação do céu. Ou da carne. A Bíblia diz que Deus deixou os seus mistérios para os seus pequeninos, né? Então tem coisas que Deus não vai revelar para todo mundo. Não. Tem coisas que o meu entendimento está fechado, mas do terceiro Deus abriu para revelar aquilo. Eu vou falar a experiência minha. E tem coisas que é só para ele, não é para ele falar para ninguém. Exatamente. Eu vou falar porque era só para mim, mas eu já passei essa fase. Antes de aceitar Jesus 3 anos antes, eu sonhava que eu estava caindo da cama. E eu sentia meu corpo realmente. Eu estava sonhando, caindo, só que quando eu despertava, meu corpo estava exatamente caindo. Até que um dia eu sonhei eu caindo dentro de um abismo. Por 2 vezes eu sonhei eu caindo dentro de um abismo, não tinha fundo, era uma coisa horrível aquele abismo. Aí com o tempo eu vim entender, depois que eu vim para o Evangelho, eu vim entender que era aquilo. Deus estava mostrando antes qual seria o meu caminho, se eu continuasse longe do Evangelho. Depois disso, nunca mais eu sonhei com isso. Uma revelação individual, né? Foi uma conversa com ela que Deus teve com ela. Exatamente. Olha o caminho que você estava indo. Ele estava falando isso. Porque a ovelha não enxerga direito. Se ela continuasse, ela ia cair no abismo. Não, eu já estava no abismo. Então. Só faltava... tombar, né? Tombar. Porque depois de 5 filhos, separada de marido, queria voltar de novo Sim. para tudo que eu fazia antes, esquecendo que eu tinha filho, que eu tinha mãe ainda, que eu tinha pai. Então eu louvo a Deus, a misericórdia de Deus, porque foi Ele que me ajudou, porque senão... Porque Ele mesmo, Ezequiel 34:12, Ele mesmo, Ele diz assim, eu mesmo, o Senhor, buscarei as minhas ovelhas. Bem assim. Tem gente que é Deus que vai buscar, irmão. Mas comigo foi assim. Tem gente que não precisa ninguém pregar. Tem gente que Deus se revela para ele. Como foi o caso de Paulo, né? Saulo, né? Saulo, para se converter. E vai atrás, como foi para a irmã. Mostrou para ela em sonho. Deus se revela em sonho. revela. E tem hora que Deus exalta o homem e o homem não dá glória a ele. Lembra? De Nabucodonosor? Fui eu que fiz o jardim suspenso. Fui eu que levantei tudo isso. Ele ouviu a voz. Tem um capítulo do livro de Daniel que é só sobre isso. É só sobre Nabucodonosor. Eu não me lembro se é o 4. Acho que é o 4. É o 4. Só sobre ele. Só sobre esse tempo. Sobre os 7 anos que ele ficou lá comendo com os animais. Eu estava falando para a Márcia. Falei, Márcia, às vezes eu fico com a unha 3 dias, 4 dias sem cortar. E como eu trabalho com ferro, fica sujo, fica feio. Falei, mas você imaginou ficar 7 anos sem cortar as unhas? Virou bicho mesmo. Ele virou um bicho. Cresceu pelo, presa. Por quê? Porque não deu glória a Deus.
E o interessante é que ele ficou sem Perdeu a consciência. Deus tirou a consciência. Mas teve uma hora que Deus retomou a consciência e ele deu glória. Aí Deus mandou os próprios servos dele ir buscar ele e colocar ele de volta no reino. Essa pregação é forte. Né? É. Quando Irmã. você tem um sonho assim que se cumpre uma parte e outra não. Por quê? Porque há um tempo. Há um tempo determinado. Então precisa esperar. Se você está preparado para aquela parte do Mas sonho, já faz mais de 20 anos. então. Um dia para Deus é como 1000 anos. Quanto tempo o menino José ficou para encontrar os irmãos? 22. 22 anos. Por baixo, 22 anos. Benjamin estava crescido. Já estava crescido. 22 anos, irmão. Você já pensou aquele rapaz com 18 anos ou 19, 17 para 18, com 3 meses que ele chegar no Egito, ele já fosse governador, o que ele ia fazer com a família dele? Oxe, irmão, tenho certeza. Irmão, o camarada governador do Egito falou, já chama o general lá, você vai lá em Canaã, você passa a espada em todo mundo, só me traz o meu irmão Benjamim, a minha irmã e meu pai. Só, o resto eu não quero nem os bois de lá, você passa a espada em todo mundo. A natureza do homem magoado é terrível. Mas, quando ele viu os irmãos, ele lembrou do sonho, que o sonho não era dele. O sonho era de Deus para ele. Viu como Deus trabalha, né? Para É isso tremendo. tem um tempo, né? Sim. Exatamente. Há tempo para todas as coisas. Salvação por sangue ou nascimento não pode haver, porque a dispensação do Evangelho não o admite. Se salvos, como nós seguramente cremos que são. As crianças devem, página 48, as crianças devem ser salvas simplesmente segundo a vontade e o prazer de Deus, porque Ele os fez para serem seus. Então é a vontade dele, é a vontade soberana de Deus. Por isso que o pastor César Cavalcante uma vez pregou aí em São Miguel, os irmãos contam que ele pregou, o céu vai ter surpresa. Quem às vezes a gente acha que não vai ser salvo, está salvo. Hã? Foi, né? Foi. De vários lugares e posições. Quem pode ler? As crianças que morrem. Continuar? Pode. As crianças que morrem na infância na China e no Japão são tão verdadeiramente salvas como as que morrem na Inglaterra ou na Escócia. Bebês de mães morenas ou nascidos numa aldeia africana ou na barraca cônica do índio americano, todos são igualmente salvos. E, portanto, não são salvos por qualquer rito exterior, nem pelo poder místico Eita, de um Jesus. sacerdócio. São elevados Aleluia. ao reino dos céus pela graça soberana e livre de Deus. Aleluia. Irmão, não precisa nem explanar, né? Não. Precisa nada. Não precisa nada. Salva sem se converter. Como são salvos? Pode ler, irmão Rony. Como são salvos, então, por obras? Não, pois nunca fizeram nenhuma. Pela sua inocência natural? Não, pois se essa inocência pudesse lhes ter admitido no céu, também teria bastado para salvá-las de dor e morte. Se não há Então, pecado, deixa eu só explicar isso aqui. Então, eles não deveriam nem ter nascido. É. Porque a dor e a morte só dá para quem nasce. É isso que ele falou, você não precisava nascer. O que o pastor está escrevendo aqui. Pode continuar, Morrone. Só para a gente correr um pouquinho. Sobre elas o que é poder sofrer. O pecado imputado que a faz morrer impede-nos de crer que elas reivindicaram o céu por direito de inocência. Elas morreram por causa da queda de Adão, triste consequência por terem nascido de pais decaídos. Note seus olhares de apelo quando os pequeninos olham para cima em seu sofrimento como? Seu sofrimento como? Se quisesse perguntar por que precisam suportar tanta dor. A angústia do pequenino moribundo é uma prova da queda de Adão e de sua participação no resultado dela. Os pobrezinhos vivem novamente, no entanto, porque Jesus morreu e reviveu. Eles estão Aleluia. nele. Parece, quanto a essa vida, por um pecado que não cometeram, mas também vive eternamente por uma justiça da qual não participaram, a própria justiça de Jesus Cristo que os redimiu. Na verdade, pouco sabemos sobre isso, mas supomos que passaram por uma regeneração antes de entrarem no céu, pois
o que nasce da carne é carne, e para entrar no mundo espiritual eles precisam ser nascidos do Espírito. Mas o que quer que tenha se operado neles, é claro que eles não entram no reino pela força do intelecto, da vontade ou do mérito, e sim por resultado da livre graça, não tendo referência a nada que tenha feito sentido. Da mesma maneira, você precisa passar para o reino inteiramente pela livre graça. Eita. E não por qualquer poder ou mérito próprio. Você entrará no céu tão plenamente pela graça como se nunca tivesse vivido uma vida piedosa nem praticado uma só virtude. Então, a gente precisa entender que a gente vai entrar no céu pela graça. Nada que, não há esforço humano nenhum. Não é, deixa eu falar. Eu já ouvi pastor falando que dízimo atrapalha a sua salvação. Mentira. Dízimo é ato de gratidão e ato de ajudar a obra para que outras vidas sejam alcançadas. É isso. Dízimo é para você sustentar a obra para que outras vidas sejam alcançadas. Porque se a gente não ajudar a manter tudo aqui em ordem, os bancos vai chegar um momento que vai precisar de reforma, sim ou não? O som não vai precisar? A conta de luz não precisa ser paga? A cesta que às vezes a gente traz, que a gente precisa de algumas famílias que precisam, a gente não somos nós. Como é que a gente vai manter tudo isso? E os missionários que às vezes a gente envia, como é que vai manter? Porque tem famílias que abrem mão do trabalho para poder se dirigir trabalhos no meio do sertão da Caatinga do Brasil. Não estou nem falando da África, não. Nem tô falando, irmão, eu conheço gente aqui no meio do sertão aí que está passando uma dificuldade. Na Caatinga, que não é fácil. Então, nada que a gente fizer vai ajudar na salvação. Não. O que você faz para a obra, você recebe galardão lá. Foi o que a gente falou aqui no começo da aula. Mas viver uma vida de santificação e oração nós temos. Sim, tem que fazer, porque nós somos... O que diz Tito? Que ele vem buscar um povo seu, zeloso, santo, zeloso e de boas obras. Mas aí é que está, irmãos, não tem como você... se você for santo, você vai ser zeloso. Se você vai ser zeloso, você vai fazer as boas obras. Uma coisa puxa a outra. A obra não salva, mas quem é salvo faz a obra. Mas quem é salvo faz a obra, de um jeito ou de outro. Às vezes você não consegue ir para o evangelismo, mas você pode orar pelo irmão. Vai dar um café para os irmãos? Irmão, 50 pães eu mando para o café. Já evangelizou, já ajudou. Você já ajudou no evangelismo. Você não pode, você vai trabalhar. Quantas vezes eu fiz isso? Eu tinha que trabalhar. Eles foram fazer trabalhos aqui no coisa. Aí eu falei para o irmão, o que vocês vão fazer? Aí falaram, vamos fazer. A gente vai fazer um pão com sanduíche. Pão com salsicha. Eu falei, então, eu dou 3 pacotes para salsicha para fazer o café dos irmãos. Eu fui lá no atacadista, comprei os pacotes fechados e deixei na igreja. Porque eu tinha que trabalhar, eu não podia ajudar. Mas entendeu? Eu não estou falando isso por mérito meu, mas é uma maneira de você ajudar a obra sem estar no local. Os irmãos de Filipos, eles estavam com Paulo em Roma? Não. Mas eram os que mais mantinham o Paulo financeiramente. E era a menor igreja. Era a igreja mais pobre. Não era a igreja mais rica. Era a que mais ajudava. Vamos lá? Até mesmo levar uma água. Você levar uma água para o irmão. Irmã, e a coisa que eu gosto é de dar água para quem está no púlpito. Meu esposo. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, se você der um copo de água para o profeta, você vai receber galardão de profeta. Aí eu pego esse negócio e tomo para mim. Falei, rapaz, e aí tem gente que não gosta de dar água no púlpito para ninguém, né, irmão? Porque é presbítero. Então, aí eu falo para o Getúlio, aí eu brinco com ele, né? Falei, Getúlio, tu tá esperto, hein? Ali o pastor nos ensina, então, aí ele... Para servir. Porque o irmão Getúlio lá sempre dá água para todo mundo. Aí eu brinco com ele que ele vai dar água para mim. Falei, Getúlio, você pegou meu galardão de hoje, hein? Era eu que ia dar água. Aí ele dá risada, falou, não, mas eu tenho que dar água, Eduardo, mais cedo para eu encher de galardão na minha obra. E as outras crianças? Pode ler, irmão Rony, para a gente correr aqui. Agora temos que pesar em outra sorte de crianças, aquelas que viveram mais do que o tempo da infância, e se tornaram crianças capazes de verdadeiro pecado, e de conhecer Cristo e serem convertidas. Esse processo somente se dá através
única e exclusivamente da fé. Então, são os pré-adolescentes e os adolescentes, né? Depois dos 7. Depois dos 7, Até os 8. 7, Até os vai 7. se formando. Vai se formando, porque o intelecto da criança dá do 1 ao 7. É porque tem adolescente de 10 anos que já faz atrocidades. Sim. Então, mas aí que tá. Ele faz porque não foi gerado o caráter dele. Lembra que eu falei do exemplo de Samuel? Quem é que gerou o caráter dele? Não foi Eli. Foram os pais, Eucana e Ana. Então a responsabilidade de gerar o caráter nos filhos é dos pais. Se o pai e a mãe não têm conhecimento espiritual suficiente para ensinar, mas ele ensina do jeito que ele tiver, a criança vai aprender com quem está mais preparado, que é o professor da escola dominical, que é com o pastor. Mas o pai vai aprender também. E o pai vai ser exemplo espiritualmente. Mas de caráter, a formação do caráter é nossa responsabilidade. É nossa. Porque, irmãos, nunca vão falar o nome do seu filho. Vão falar o filho do Eduardo. Filho do obreiro. O filho do Eduardo, filho do irmão Daniel, filho do pastor Gilberto, filho do Rony, filho da irmã Francisca. Filho de obreiro não tem nome. É o filho da irmã Rita. Pastor, Só uma? A gente tem um caso, Eita, só uma? Rapaz, que benção. a gente tem um caso no Brasil, uma criança de 9 anos, né? Que matou a mãe, né? Sim. Por conta que a mãe reclamou que estava tarde para brincar na rua e veio para casa, ou coisa assim, estava na casa do pai, parece que era muito separado. E a criança matou a mãe. Pegou a faca na pia e foi lá e fez isso com a mãe. Então, Aí é influência no satânica momento isso ele aí. não sabia o que tinha acontecido, porque a avó falava assim, não sabia o que tinha acontecido. Aí depois que ele soube que a mãe morreu, ele ficou em estado de choque. Então, é influência satânica, irmão. Querendo ou não, 9 anos. é influência satânica. Tem adolescente que bate nos pais. Né? Por quê? Porque se você ensina a pôr limites, eu sempre falo, criança é igual pitbull e rottweiler. Se você pegou filhote, bota limite nele lá quando ele é filhote. A criança é a mesma coisa. Ele precisa respeitar, porque ele vai crescer. Eu tenho 3 filhos que estão maiores do que eu. Eu tenho um filho que pesa 115 quilos, é desse tamanho. Meu também. Ele não... Irmão, se ele quiser, ele me dá 2 jep, eu já era. Mas não, é benção pai. Meu também. Entendeu? É isso. Eu já vi, irmãos, já vi filho de obreiro, adolescente, falar com o pai, que eu saí até de perto. A minha mulher ficou assim, falei, vamos embora, porque senão eu vou pegar esse menino aqui e eu não quero me meter. O pai não fez, né? Aí, entendeu? De velho, né, meu velho? Não, ele falou um negócio assim, irmão, que se eu falasse com meu pai do jeito que ele falou, eu acho que eu tinha perdido uns 3 dentes na hora. Eu também imagino. Meu pai olhava feio pra mim, eu já... Meu pai nunca fez pra nada, mas as olhadas que ele dava já fuzilava a gente. Aí a gente precisa entender. Só o olhar. Você vai falar alguma coisa? Pode falar, irmão. Meu pai, A semana passada, nós tivemos uma palestra da dona Renata, né? É uma pedagoga. E justamente foi falado nisso. A instituição decretou que as crianças não têm que ter limites. A gente tem que instruí-las a ser livres e poder fazer o que quiser. Eu falei assim, eu só acredito numa coisa desse. Então, Né? O sistema está implantando. Então, eles querem destruir a família. Isso. Tentou atingir a criança. Né? Então, mas isso é desde o Éden. Rapaz, antigo. É desde o Éden, destruir a família. Só que ele pensou que ia destruir, os dois saíram separados do Éden. Se uniram mais ainda, que até ensinaram os filhos a sacrificar. Lembra que eu falei? Ensinaram os filhos. Que Deus uniu. Então a gente tem que estar com as nossas forças, mentes espirituais, com as nossas armas espirituais, destruir essas hostes espirituais da maldade. E lutar, entendeu? E ensinar, não, filho, não é assim. Você tem que ter limite, porque você vai trabalhar,
Você vai ter hora para chegar no trabalho. Você vai ter que respeitar seu chefe. Já pensou o que vai acontecer nas empresas com essa geração que não tem limite? Ele não vai querer chegar no horário, não vai querer terminar, fazer a hora de almoço no tempo que ele quiser. Então, E tinha que tinha que ter um debate, pastor, licença, tinha que ter um debate para alguém argumentar. Porque eu fui expulsa uma vez da sala de aula na faculdade porque eu argumentei. Eu não aceitei o que eu estava ouvindo. Porque eu não aceitei falar assim, a família não precisa ser o modelo margarina, a família precisa ser 2 homens, uma família, uma criança, 2 mulheres, uma família, uma criança, um homem e mais 2 mulheres ali, mas tem uma criança, uma família. Eu falei, não aceito isso. Aí, a partir de hoje, então, você assiste minha aula online. Não quero mais você na sala de aula. Eu falei, Então, bem, mas é melhor você não estar na festa de Belsazar? Não era Belsazar. Como é o nome um dos filhos que ele fez o banquete com as taças do templo. Agora me fugiu o nome do rei. Era, na verdade... É o Belsazar, né? É Belsazar. Era o Belsazar, né? Belsazar é Daniel, né? E Belsazar era o filho. Que é o filho de Nabucodonosor. Que na verdade ele era genro de Nabonito, que era o filho. Mas como eles tinham essa ligação, quem entrasse na família se tornava filho. Ele era filho de Nabonito, que era o filho de Nabucodonosor. E o Nabonito não estava reinando na época, ele estava na guerra e deixou o filho no lugar dele. Aí ele foi fazer essa atrocidade. E Daniel não estava. É melhor não estar, irmã. Mas eu estava lá, ouvindo aquilo, eu falei, meu então, é melhor não estar. Outras coisas a mais, né? Aí você fica 4 anos no banco de faculdade para você ouvir cada absurdo. Posso falar? Sim. A geração de hoje não é igual a nossa geração. Que o nosso pai colocava na primeira série com 7 anos de idade. Nosso pai criava nós. Hoje não, as mulheres já põe tudo na creche. Dessa maneira. Sim. Aí você... na creche para colocar a vida na creche, você chora. As crianças ficam chamando ele de tio e querem ir embora com a gente. Todas as crianças já pegam com a gente, querem ir embora com a gente. Não sabe quem é o pai. Porque não tem atenção. Tem aquela identidade. Isso é verdade. Não, e às vezes não tem convívio com o pai. Primeira série com 7 anos. Eu admirei a minha neta, eu falei para você, ela foi para a creche com 6 meses. Foi mais nova para a creche. E de boa. Aí acabou, chegou o final de ano, eu falei, o ano que vem vai ser o escândalo dessa menina. Mas que nada, antigamente as crianças choravam para voltar. A menina de boa, com 1 ano e pouco voltou, já mudou de creche, de boa, já voltou para a creche que estava de Ela novo. está aceitando, mas tem uns que não aceitam, não. E de boa, assim, é como se a creche fosse melhor do que estar dentro de casa. A impressão que dá é essa, que é melhor estar na creche do que estar dentro de casa. Tem um número de crianças na América Latina de 225 milhões de crianças. Agora imagine a armação maligna que tem para alcançar isso. Pela mídia, na escola. Porque hoje, se você, que nem o irmão Daniel falou, às vezes as crianças ficam mais tempo longe da casa do que com a família. E aí você tem que tomar cuidado. Quem é que está cuidando? Quem é que vai cuidar do seu filho, da sua filha, do seu neto? Hoje eu vi uma reportagem que disse que estão querendo implantar uma lei que cuidadores, professores de escolas dominicais infantis têm que apresentar Diploma. testagem de antecedência. É engraçado. Será que é só dentro da igreja que mexe com as crianças? Quer dizer que na escola não precisa, não pode que a criança ter alguém cuidando, não precisa, é só dentro da igreja que mexe com as crianças? Achei um absurdo isso. Perseguição. Mas isso aí faz parte do pacote. Jesus disse, se odiaram a mim, não se escandalize quando odiarem vocês. Então não tem jeito. E outra, não está perseguindo a igreja, está perseguindo Cristo. Deixa que Cristo resolve. Às vezes eu falei uma vez, aí a Síria até pegou. Que ela falou que o pessoal estava falando mal da igreja uma vez, na escola que ela estava. E ela lembrou que eu falei assim, Cristo não precisa, se estiver falando mal de Cristo, não tente defender. Ele é advogado, ele acerta com ele. Aí um menino falou assim, você dá dízimo, Síria? Ele falou, eu dou, quando eu trabalhava no mercado, eu dou. Mas você dá dinheiro para o seu pastor? Eu falei assim, você não conhece meu pastor. Então você não pode falar isso não.
Se você conhece alguém que pega, o problema é dele. O meu pastor, a pessoa que me orienta espiritualmente, não faz isso, não. O Gilberto falou que ele foi evangelizando, foi o pastor falou de manhã, foi evangelizar o rapaz que teve evangelismo lá em Pai 3, e disse que o cara começou a rasgar o folheto e falar: eu vou dar dinheiro para vocês, vou para a igreja para dar dinheiro para pastor. Eu conheço o pastor assim, o pastor Gilberto falou assim: vai esse pastor que rouba e você também para o inferno se você não se converter. Porque você não tem que olhar para ele, você tem que olhar para Jesus. E aí ele disse que nunca tinha falado com ninguém assim, mas ele está tão saturado que ele se falou. Então, porque as pessoas estão olhando os escândalos. Testemunho. Tem muitos escândalos. Jesus disse, é missa que vai acontecer, mas ai daquele. Você vai dar, E vazia todos por um, né? você vai dar um folheto à pessoa, você não tem dinheiro para mim, não? Dá Só me dá papel. Quero bordado. Pode falar, irmã Neide. E pastor, na creche que eu trabalho, as crianças, elas choram para não ir embora. Nossa, hein? Pra não ir pra casa, né? Tem Então. 10 crianças que eu dou totalmente atenção, eu dou atenção para todos. Mas essas 10 crianças, elas se apegaram a mim de tal forma que elas choram para não ir embora. Aí eu vou lá, abraço, consolo e falo: não, amanhã tem mais. Amanhã, eles me chamam de Pro, né? A Proleide vai estar auxiliando vocês, e eu recebo, abraço. Até foi trocado o meu horário de trabalho. Eu entro agora das 7h10 até às 16h10. Antes era das 8 até às 17 horas. Mas é muito gratificante. Mas tem hora que eu fico prestando atenção, Isso tudo vem da falta de estrutura familiar. Aí está acontecendo isso. Afetividade familiar. A divisão distorcida dos discípulos. Lembra que eu falei que os discípulos não queriam impedir? Isso aqui vai falar, é indispensável no segundo parágrafo. Ó. A criança não pode ser olhada como estorvo, irmãos. Em muitos casos, a criança é olhada como estorvo, como se estivesse criando algum tipo de embaraço à boa comunidade das pessoas adultas. A criança não pode. Se a criança fica correndo, deixa a criança correr. Tem uma hora que ela vai se acostumar com o ambiente do culto. O Bernardo era desse jeito, o filho do Danilo. Rapaz, mas parecia que tinha tomado aditivo de gasolina. Puf, aquela corrida. Aí a irmã... O neto da irmã Rita. Eu falei para ela assim: deixa ele. Ele vai acostumar. Começa a trazer ele durante a semana. Aí foi uma deixa para ela vir para a semana. Aí ela começou a vir. Aí ele foi acostumando. Falei: nem que ele durma aí, que ele chega cansadinho da escola. Deixa ele. Aí foi acostumando. Não correu. Sabe onde ele ficava? Ele e as outras crianças? A neta do Pompílio. A Pia sentada aqui, ó. Sentadinha aqui no pé do púlpito. E eu pregando. Eles são frutos do pastor Marcos. Sim. Então, a criança não pode ser obstáculo. A visão correta de Jesus. O mestre não viu a criança como obstáculo, mas considerou a parte integrante do reino de Deus. Aí fala da grande comissão, que se é toda criatura, então a criança faz parte também. O tópico 3, a Bíblia corrobora com a visão de Cristo. Quem pode ler esse tópico? Ensinar com diligência a palavra de Deus aos filhos. Página 53, desculpa. Em qualquer tempo e lugar foi um mandamento imprescindível ao povo de Israel. A profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito iniciado no dia de Pentecostes não exclui as crianças. Timóteo, por sua vez, teve o testemunho de Paulo acerca de seu aprendizado. Cristão nos primeiros anos de infância. O texto de Provérbios, capítulo 26, verso 22, verso 6, vincula o futuro da criança à semente cristã plantada no seu coração pela época. Nessa época. Continua? É 53, a senhora leu, né? Então, aí, então, se a Bíblia ela corrobora com a visão de Cristo, a gente tem que fazer. Tem que ter aprendizado, sim. Quando a gente falou de Timóteo, que desde a infância. E Timóteo foi ensinado por quem, lembra? Pela avó e a avó. Porque o pai era grego, lembra? A irmã Lloyd. E a mãe, eu acho que era Nice. A avó era Lloyd e a mãe Nice. Eunice, né? É que eu chamo Nice porque as irmãs que eu conheço como Eunice, a gente sempre se chama de Nice, irmã Nice. Vai para Nice. Vai para lá para Nice.
Por que alcançar as crianças? Porque elas estão incluídas no plano de redenção. Elas se constituem uma terra fértil. Tópico 2, na página 54. A criança, em sentido, é como o barro que se amolda até tomar a forma desejada pelo oleiro. Por ser um solo ainda virgem, as primeiras sementes terão maior possibilidade de frutificar do que as que vieram depois. É bem mais receptiva do que o adulto. Ó, a criança aprende mais fácil, ela é mais fácil de você conversar. Por isso que eu gosto de trabalhar com adolescente e jovem. Porque é mais fácil. Sério mesmo. É bem mais fácil. Porque adulto, às vezes, eu já liderei os varões e teve um dia que eu tive que dar uma dura em homens de 40 anos no ensaio. Tive mesmo. Eles estão fazendo a irmã passar mal, a irmã estava até com palpitação, com arritmia no ensaio. Eu peguei eles, mas dei uma dura neles. Eles ficaram sem graça e ensaiaram e foram embora. Eu falei, não, eu não vou vir de São Miguel para cá para ficar vendo vocês atormentar a vida da irmã, não. Vocês são homens, se comportem como homens. Eu não estou aqui lidando com um moleque, não. Já falei desse jeito. Aí eles tomaram o tento e não fizeram mais. Não queriam ensaiar. Uma vez a cada 15 dias para ensaiar, não queriam ir. E morando tudo do lado da igreja, viu? Não era que nem eu, não. Tinha que atravessar o Itaim Paulista lá e chegar lá em Itaquá. Elas são terra fértil. Elas devem ser preparadas para o futuro. Quem é responsável? A igreja. Lembra que eu falei sobre que eu ministrei numa igreja sobre o problema do culto com as crianças, que a igreja não ajudava? Que eu falei sobre quem nós somos? Que era Joiada e Jeuseba. Quem lembra de quem eles salvaram? O rei Joás. Com 1 ano de idade, eles esconderam de Atalia. Que Atalia mandou matar. Atalia era filha também filha de Acabe, né? Era o cão, né? Era o cão. Então, ela... como alcançar as crianças? Através da escola dominical, vocês já falaram aqui. Através da escola bíblica de férias. Vocês fazem aqui algum trabalho nas férias com as crianças? Procura fazer. Aproveita a férias de escola das crianças e faz um trabalho. Elas gostam, irmãos, e elas participam. Mas as crianças fazem, irmão. Façam, assim, chama as crianças da subsede, das congregações para vir. Junta todas elas num dia. Faz todas elas. Efraim de Itaquá fez esse ano. Então, aí chama, sabe o que pode fazer? Chamar o pessoal de Itaquá para vir. Aí eles marcam na mesma férias, aí vocês vão para lá. Cria comunhão e a criança gosta de conhecer outra. Já me ensinou? Irmão, quando eu comecei a fazer o trabalho com os adolescentes na época da pandemia, eu comecei a fazer o trabalho nas congregações. Para quê? Para os adolescentes das congregações conhecerem os adolescentes das congregações. E aí ele falava assim, o mês que vem vai ser minha tal congregação. Aqueles mesmos que a gente tinha ido, estavam indo. Então era 100, 110 pessoas em cada encontro. Aí vocês vão ver que as crianças vão e os pais vão vir. Motiva os pais. Motiva. Através de eventos especiais. A igreja pode, por exemplo, programar atitudes onde as crianças têm um espaço para desenvolver suas habilidades. Elas gostam de cantar, tocar instrumentos, declamar poesias, entre outras expressões muito próprias do mundo infantil. Por que não deixá-las eventualmente ter a sua própria reunião, dirigidas por elas mesmas, com a supervisão direta de seus líderes? Lembra que eu falei que tem igreja que já faz isso? Acho que o Belém está começando a fazer. O culto infantil com a direção deles. Mas não, assim, você faz assim, um bem lúdico mesmo, sabe? Você senta com eles, assim, aí você senta, põe eles aqui na frente e eles vão dirigindo. Através de creches de orientação evangélica. Quase não tem, né? As creches, né? Quase não tem. Quem tem é adventista, né? A igreja adventista tem escola, tem faculdade e tem creche. Sabe quem tem creche também? A sociedade israelita. A Batista tem? A Batista acho que deve ter. A sociedade israelita tem creche. Para quem é judeu. Tem. Adventista tem. Qualidades inerentes das crianças, página 57. Evangelizar uma criança é mais fácil, lembra que eu falei? Do que evangelizar um adolescente ou um adulto. Eu acho que o adolescente também é fácil. Se você souber conversar com eles. Eu sei que tem gente que não tem habilidade. E às vezes você põe e ele acaba se irritando. Tem irmão que não tem paciência. Então é melhor não pôr. Para trabalhar com adolescente. E com criança, então... Tem um jovem só lá na 3, né? Que é o Cauã. Ele é muito tímido, né? É sério e ele é
tímido mesmo. Aí ontem teve a cantina da comunhão, né? Que teve o evangelismo, enfim, o culto de missões e a cantina da comunhão. Aí eu vi que ele estava lá sentado, lá isolado, sozinho. Eu falei, calma, você não quer tirar foto aqui para nós? Vem para cá para chamar ele, né? Se você não quer comer aqui com a gente, toda hora tem que chamar ele, sabe? Porque ele é bem tímido mesmo. Eu percebi isso nele. Tem aí eu uns. falei, o pastor queria te levar lá em Itapá para você conhecer os jovens lá. Sim, Eu falei assim, é bom. Não, eu sou tímido. Mas Deus vai dar vitória. Vamos terminar aqui, ó. Quais as características? Por que a criança é um terreno fértil? E quais as qualidades delas? Por que ela é mais fácil então? Ó, ela é humilde. Página 58. Devido à sua curiosidade, a criança tem mais facilidade para crer e aprender. Ainda não foi afetada por pecados, vícios e maus hábitos. E não sofreu as atrações do mundo. Vaidade, fama, poder. Bem, isso que estamos apresentando, além de ser comprovado pela experiência do dia a dia, também está na Bíblia. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Não impeçais de vir a mim. Nessa fase final da vida, o ser humano demonstra grande curiosidade e interesse em conhecer o mundo que o rodeia, sendo facilmente atraído pelas coisas novas. Observemos como o inimigo se aproveita disso. Inicial, eu falei final, né? Ou falei inicial? Quando eu li. Inicial mesmo? Tá, porque eu fico com medo de eu estar lendo correndo e ter lido errado. É na fase inicial da vida, ó. Que o mundo rodeia, sendo facilmente atraído pelas coisas novas. Observemos como o inimigo se aproveita. Lembra que eu falei? Disso e tenta ocupar o espaço na mente das crianças. Então nós temos que ocupar a mente delas com coisas do céu. Para que quando a coisa errada vier, eles mesmos vão falar, não, eu não aprendi assim não. Tem um vídeo de uma criança muito interessante na internet, que a professora vai fazer um vídeo assim para chamar para a festa das crianças e diz, rebola. Ela falou, não, essa música eu não danço não. Ela falou, por quê? Porque eu sou crente. A criança falou para a professora, eu sou crente, essa aí eu não danço não, essa de rebolar aí eu não danço não. A menina falou para a professora. Então, essa é crente, irmão, essa é crente. Ó, distanciamento de Deus, ódio, vingança, prática de magia, ocultismo, tudo isso está inserido na programação para elas hoje. Falsos heróis com poderes estranhos, monstros, seres humanos deformados, imoralidade, etc. A página 59 termina assim, irmãos. Quando nos lembramos da palavra do Mestre, não os impeçais de vir a mim, o Espírito Santo, então, começa a nos mostrar que os impedimentos dos dias atuais para que as crianças se aproximem de Jesus, certamente podem estar nesses atrativos. Acreditamos que essas coisas podem se tornar impedimentos para que as crianças cheguem a Jesus e venham a conhecer e aceitá-lo como Salvador. Por isso que se faz necessário um empenho maior e mais atencioso às nossas crianças. Lembra que eu falei que eu conheço pastores que estão com problema com o filho. Hoje ele está dirigindo igreja e ele falou para mim que o filho dele, com 18 anos, não quer ir mais para a igreja. É um problema que a gente tem, que a gente não pode focar a criança, por isso que Jesus disse, não impeça. Tem que ter o trabalho na escola bíblica, o trabalho do culto, mas ela tem que participar do ambiente do culto, para ela se sentir inserida. Ela ouvir a palavra, ela entender como que é o cronograma do culto. Para quando ela crescer, ela se tornar adolescente, ela não ficar entediada. Ela não ter paciência de ouvir os 40 minutos de ministração. É isso. Por isso que o menino está assim. Deixaram muito tempo na salinha da criança. Eu tenho algumas pessoas que falam. Amém, irmãos? Vamos terminar aqui.